Oi, galerinha do canal, tudo bem? Então, né, gente, como nossa conversa sobre Lilith, ela não tem fim, porque a verdade é que a gente nunca vai saber a real verdade, né? Só que quando a gente estuda a respeito dessa deusa, quando a gente estuda a respeito de Lilith e quando os filhos dela se tornam realmente filhos dela, nós percebemos que realmente houve uma existência dessa grandiosa deusa aqui nesse sistema e há ainda a manifestação e energia dela. Ela se tornou realmente uma deusa, né? Quando a gente analisa Gênesis 2,18, ali diz que o próprio Senhor diz que não era bom que o homem ficasse só, entendeu? O versículo 22 diz que Eva foi criada, né? Ao passo que no 23, Adão diz, né? Disse então, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando ele fala esta sim, e alguns manuscritos está agora sim, entendeu? Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele coloca-se numa posição que aquela mulher que agora ele tem, ela sim seria uma mulher submissa, ao passo que Lilith não. Quando Lilith foi expulsa e houve toda aquela rebelião no Jardim do Éden, ela foi para o Mar Morto, essa é a história que se conta. Ali foi até anjos enviados por Deus querendo fazer com que Lilith voltasse. Só que Lilith, ela é aquela realmente que é a mãe da rebeldia, porque ela tem esses lados e traços dela. Só que Lilith é uma, vamos dizer assim, uma persona neutra. E quando eu falo neutra, é que se você pedir algo para Lilith num campo de luz, ela vai fazer. E se você pedir algo num campo negro, ela vai fazer. Então ela não é nem boazinha e nem ruinzinha. Lilith, ela é neutra. Então, quando aconteceu tudo isso, ela foi e se recusou. Dizem histórias, o livro de Torá, né? Até mesmo se a gente estudar no século XVIII, a obra de Isaac Ben Jacob, conta uma narrativa de Lilith, né? Que ele deixou, né? Ela quis deixar Adão justamente por quê? Porque ela não aceitava essa submissão, entendeu? E a gente repara no patriarcal antigo, como que os homens tratavam as mulheres. Antigamente, as mulheres, elas nem podiam comer junto com os homens. Os homens comiam, as mulheres comiam depois. Ao passo que foi mudando, as mulheres tinham que ir, sempre fazer tudo para os homens, entendeu? E depois elas iam, vamos dizer assim, fazer as coisas que tinham que fazer. Comer, até mesmo comer, era tudo segundo plano. Antigamente era isso. O que eu acho mais incrível nessa história toda de Lilith é que, por algum motivo, a, a igreja e a cristandade oculta e esconde esses manuscritos. Só que alguém deixou escapar isso, porque Lilith ela não poderia ser simplesmente inventada do nada. Não poderia surgir um nome Lilith do nada, assim, né? Como se dizem, né, por aí, assim, sabe, coisas aleatórias do nada. Então, Lilith, ela tem, sim, sabe, vamos dizer assim, não tem como dizer que ela não existe, não tem como dizer que não é uma manifestação dela, porque diz que quando ela encontrou Samael, que era um dos anjos caídos do céu durante a rebelião, Samael foi o próprio que falou o nome de Deus para Lilith. Quando ela gritou o nome de Deus, ela se tornou uma deusa. Então ela se tornou, obviamente, imortal. Imortal, entendeu? Um ser, vamos dizer assim, que tinha, vamos dizer assim, acesso a tudo. Só que Deus a condenou, entendeu? E essa condenação fazia com que ela perdesse, na verdade, 100 filhos por dia. Por isso que muitos, vamos dizer assim,
em muitos lugares, como no folclore medieval, diz que havia uma interpretação de Lilith, onde que eles tinham que usar um determinado amuleto, porque senão Lilith ia e, vamos dizer assim, pegava o recém-nascido para ela. Que eu não acredito nisso, entendeu? Tem uma parte aqui que, de acordo com a interpretação da criação de Gênesis no alfabeto de Ben Sira, entre 600 e 1000 depois de Cristo, Lilith foi criada diretamente por Deus, entendeu? Então vamos dizer aqui, ó, que segundo este manuscrito milenar, Ben Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor. Então Lilith não pode ter sido assim, gente, inventada do léu, sabe, do nada. Então o que às vezes as pessoas falam para mim é assim, Kisa, mas será que é verdade? Mas será que Lilith existe ou existiu? Gente, a única verdade que eu sei é que os filhos dela, que são filhos dela, sabe da energia dela, sabe muito bem que tipo de Deus ela é e que tipo de ser espiritual ela é. Então, no meu ponto de vista, tá? Como um ser humano que serve ela há muito tempo, e eu falo assim de boca cheia, porque ela é um ser para mim assim que me ajuda em vários campos da minha vida. Esteve comigo assim em vários aspectos de crescimento pessoal, tá? E é aquela que não tem um preconceito referente a ter seus filhos homens, porque ela tem uma egrégora muito grande de filhos homens e ela gosta de ser cultuada, né? A partir do momento que você saiba fazer um culto para ela, o que você pedir para ela, ela vai te cobrar depois, assim como o orixá, assim como o Exu, ela vamos dizer assim como na Guete, ela é uma troca. Ela é uma troca, entendeu? Só que ela não é boa e nem má. Ela é simplesmente um ser neutro que se você não fizer, ela vai te cobrar. Então o orixá, ele também não é bom e não é ruim. Ele é um ser neutro. Ele é um ser espiritual neutro. Exu não é bom e não é ruim, mas ele é um ser que se você pedir qualquer maldade, ele vai fazer. E se você pedir bondade, ele vai fazer. Porém, você vai ser cobrado, né? Então, quando a gente fala na mitologia grega de Lilith, lembra que eu cheguei a falar de Hecate? Então, algumas teorias contam que Lilith representa Hecate, né, que é a mulher escarlate, tá? Uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada num enorme cão com 3 cabeças, que chama Cérbero, tá? Então, Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Então, gente, olha só, tudo remete a uma, vamos dizer assim, a uma rebeldia, uma tal de rebeldia. Mas se você parar para analisar, olha só, aqui diz aqui, ó, nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar-se notável nas transformações em certos círculos intelectuais seculares e europeus, até na literatura de arte, porque Lilith se tornou também em capas, né, tem a Lei de Lilith, por Dante Gabriel Rossetti, de 1828 e 1882, ele fez uma escultura, uma pintura de Lilith, né? Então ela foi criando, foi ganhando nome, entendeu? Então ela foi sendo reconhecida. Então, aqui está dizendo que na literatura e nas artes românticas, ela passou a se ter a imagem, vamos dizer assim, daquela mulher sensual, sedutora, e meio que para um tom mais sexual, entendeu? Então, quando Lilith John Colleen ele pintou ela em 1892, ele atribuiu, né, vamos dizer assim, radicalmente, vamos dizer assim, um contraste daquela imagem demoníaca. Então, a gente vê assim, sabe, que em alguns casos ela é a causadora da doença, ela é a luxúria, ela é a vampira, ela é a perversão. E em algumas situações ela é a benevolência, ela é o amor, ela é a sensualidade, ela é o poder,
ela é aquela mulher que tem atitude. Por quê? Se você parar para analisar, desde o começo, a mulher sempre tem que ficar assim, se rebaixando aos homens, né? Antigamente, igual eu falei para você, as mulheres eram sempre as últimas a comerem. Muitas das vezes o homem nem podia assim comer junto com a mulher, sabe? Antigamente era assim, as mulheres sofriam muito. Então, o problema é que nem é problema. Para os filhos de Lilith isso não é problema, porque quem cultua ela sabe que ela é um ser existencial. Porque se você parar para analisar, existe uma verdade por trás disso tudo. Por quê? Em Torá e nas partes bíblicas, entendeu? Foram tirados, a gente sabe que foram tirados livros, entendeu? E nos manuscritos antigos, dos quais ali refletiu e estava o nome de Lilith, entendeu? Só que isso daí, ao longo do tempo, foi simplesmente retirado, assim como retiraram vários livros da Bíblia, assim como retiraram a parte do livro que conta a história inteira de Jesus, entendeu? Que é um livro que fala simplesmente de Jesus Cristo, entendeu? A fio a fio. Só que cadê esses livros? E por que as pessoas tiraram? Simplesmente para esconder da gente algo importante que a gente não deveria saber, entendeu? Por quê? Porque ao passo que, se você parar para analisar, até hoje, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, em todos os sentidos. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa a ele e ter respeito por ele, a última palavra é dele, e ela só pode dar opinião. Então há de convir que Lilith, ela realmente quis o espaço dela, ela quis, vamos dizer assim, num ato de libertação, dizer, olha, eu não quero essa posição, ok? Eu tenho meu direito também. Então, as filhas dela, obviamente, dizem que a gente é rebelde, dizem que a gente tem um gênio forte. Eu concordo que a gente tem um gênio forte. Eu concordo que é difícil até mesmo da gente casar e da gente namorar. Mas não é impossível viver com a gente a partir do momento que a pessoa sabe respeitar o nosso espaço, entendeu? E não fique sufocando a gente, porque a gente não gosta desse tipo de coisa. A única verdade que os filhos de Lilith sabem e sentem, eu vou falar por mim, não sei de vocês que vão ver esse vídeo, tá? Mas quem tem os chamados de Lilith, normalmente, são aquelas pessoas assim, sabe? Que jamais vai desacreditar daquilo que vivencia com ela no dia a dia. Lilith, ela aparece para você em sonhos. Lilith, ela aparece para você assim, sabe? No realismo da vida. Lilith aparece para você no sorriso de uma criança. Lilith, ela tem esses lados, tá? Mas Lilith também, ela aparece também no nosso terror noturno, ela aparece nos nossos medos, entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? Cada um vai ter a sua verdade com Lilith, tá? Porque me pergunta assim, que isso, mas como eu vou cultuar a Lilith? Como que eu vou fazer os meus rituais com ela, sendo que eu tenho ritual de feitiçaria branca, eu tenho ritual satânico, eu tenho ritual X, Y, Z, W, eu tenho vários rituais. Então você vai cultuar ela da maneira que você sente no seu íntimo, você sente no seu coração, entendeu? Por quê? Porque Lilith, na verdade, muitas pessoas dizem que é invenção, mas como pode ser uma invenção algo que o próprio Adão disse? Agora sim, repara na expressão dele. Agora sim, esta é osso dos meus ossos. Esta é, esta. Quer dizer, a outra não prestava, mas Eva prestou. Prestou tanto que foi lá e comeu a maçã e diz que nós estamos passando por isso, entendeu? Eu acredito realmente que Lilith é um ser, sabe, muito, vamos dizer assim, hoje em dia ela está tendo essa repercussão, muita gente tem procurado por Lilith, muitas mulheres têm se empoderado de Lilith, por quê? Porque hoje aumentou o número de mulheres que apanham de homem, aumentou o número de agressões, vamos dizer assim, dentro de casa, agressões domésticas, homens assim que quer dominar a mulher, que acha que a mulher é prioridade dele. Então Lilith, essas pessoas que têm Lilith, vamos dizer assim, na vida, dificilmente
vai conseguir um homem domar uma mulher assim. Eu falo de experiências próprias porque, gente, o pai da minha filha ralou na minha mão, mas ralou no sentido que ele queria que eu fizesse tudo do jeito dele. E eu falo que não. Convivemos nossos 15 anos juntos. Mas eu falo pra você, o negócio era do meu jeito, quando ele queria do jeito dele, eu fazia o negócio virar ali, o negócio virava. E com Lilith é desse jeito. Se você quiser qualquer ritual com ela vai te dar, gente, o que você quer. Mas lembra-se de algo, você vai ser cobrado. Se você fizer maldade, você sabe que o retorno ele é mais rápido ainda para aquilo que é mal. E se você fizer algo bom, obviamente ela vai te cobrar, mas daquilo que você entrou em acordo com ela. Agora a maldade, gente, pode vir de uma forma que, vamos dizer, a gente não sabe como, entendeu? Então, quando as pessoas me perguntam assim, como você lida com Lilith? Eu tenho Lilith dentro da minha casa e as pessoas falam que não se pode ter imagem, não se pode ter isso, não se pode ter aquilo. O que eu acredito é, Lilith, ela é um ser assim como orixás, exus, ela gosta que as pessoas temam e a respeitem. Quando você tem esse temor e esse respeito, você não fica assim, sabe, passando por, vamos dizer assim, esses conceitos e você não fica assim pensando, como será que eu vou cultuar? Porque isso já é de você. Quando você tem o chamado dela, você já parece que já está preparada para poder, assim, sabe, cultuar ela da sua forma, entendeu? Ao passo que tem algumas pessoas que vai se descobrindo ao longo da vida. Então, gente, olha, os rituais que eu vou passar dela, que é o pacto com Lilith, ele é um pacto que eu posso falar que é um pacto negro, ele é um selo que é um selo negro, mas assim, você faz se você quiser, mas você pode canalizar essa energia, mesmo sendo um pacto negro, para uma energia positiva. Você pode fazer um elo com ela, pedindo para ela o quê? Coisas boas no ritual. Você não vai pedir coisas ruins. Aqui é um pacto, é um selo com ela. Então, quando eu passar, vocês façam de uma maneira que eu não estou aqui para dizer como vocês vão fazer, o que vocês têm que fazer da vida. Esse é um canal que a gente troca experiência. Se vocês deixarem para mim alguma coisa referente a documentários, eu vou amar, que eu amo ler, tá? Se vocês me deixarem qualquer coisa, eu vou amar, porque eu amo realmente a literatura, eu amo ler. Então, Lilith, para mim, ela tem um papel muito importante na minha vida, em termos de mulher, em termos de ser, né, de empoderamento e você conseguir conquistar suas coisas através, vamos dizer assim, da energia daquilo que ela representa para você, tá? Se quando você tem uma conexão muito forte com ela, você consegue até mesmo ver ela durante a noite. Você acorda e você consegue ver ela realmente. Você tem hora que você assusta, né? Porque às vezes você acorda lá nas 3 horas da manhã e não é sempre que você está acostumada a lidar ali com uma mulher, né? Morena, dos cabelos pretos, toda linda, alta, né? Toda, ou que não seja morena, né? Não sei, mas para mim a que apareceu foi nessa imagem. Então, você não está acostumado e aí você acaba levando um susto e aí ela se apresenta. Então, isso não é loucura minha, isso é um fato, é uma realidade. As energias dela são canalizadas através daquilo que você tem no seu íntimo. Quanto mais você busca saber dela, mais você interage com ela. Quanto mais você busca o conhecer de Lilith, mais você se aprofunda no interior de Lilith. E mais Lilith vai, vamos dizer assim, tirando você das amarras da vida. Se você é uma pessoa muito amarrada em algum quesito da sua vida, ela vai libertando você. Ela te tira da escravidão. Se você tem um casamento que você sofre nesse casamento, você só apanha, você é uma pessoa infeliz, ela vai te fazer ser feliz, mulher. Ela vai te fazer ser um ser humano feliz, um ser humano que merece reciprocidade, entendeu? Isso que ela vai te dar. E é isso que ela deseja para cada uma de nós, mulheres e homens também, porque tem homem que sofre na mão de mulher, gente, sofre mesmo, tá? Quando eu falei para vocês aqui do pai da minha filha que eu vivi 15 anos, eu não vivia, sabe, pintando, bordando, não.
Eu simplesmente não aceitava, vamos dizer assim, quando ele falava, não, é assim, bate o pé, eu falava, não, que isso, não é assim não. Não é não. Aí sim eu fazia do meu jeito, porque a gente é muito teimoso, entendeu? Mas a gente somos seres humanos que se souber levar a gente também somos ótimas companheiras, entendeu? Temos apetites sexuais lá em cima, isso daí eu acredito que toda filha de Lilith tem. Somos seres muito assim, além da teima, a gente tem assim um QI meio assim, sabe, para estudo muito avançado e a gente consegue pegar uma mentira da pessoa fácil, 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 cara, fácil. E a gente é meio irônico, meio cínico, viu? Quando a gente perde alguma amizade, a gente não é muito de ficar sofrendo. Quando a gente perde um homem, muito menos, entendeu? Então a gente é bem desse jeito, sabe? Quando você realmente se entrega a ela, você não fica esperando ver um príncipe encantado, porque você sabe que não existe, entendeu? Então você não sonha com aquele amor de contos de fada que eu tô esperando. Ai, tô esperando nada, tô vivendo a minha vida, ganhando dinheiro, criando as minhas filhas e tô feliz da vida, entendeu? E se um dia aparecer uma pessoa recíproca na minha vida que respeite os meus, vamos dizer assim, conceitos e principalmente respeite a minha egrégora, com certeza eu vou abraçar a causa e vou ter essa pessoa também. Bom, a partir do momento que ele tiver respeito por mim, eu vou ter respeito por ele. Senão, minha filha, porta da rua, serventia da casa. Gente, axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. O próximo vai ser o ritual de Lilith, tá bom? E a oração. A oração, não sei se eu vou passar, mas o ritual eu vou passar pra vocês, que minha bebê acordou, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. Blessed be pra quem é da magia. E amor pra quem é do bem. Então pra quem é de Satã, porque a gente não tem nada contra ninguém. Graças.